Ok, Eu não Dani. estou vendo vocês, quando vocês quiserem que eu comece, só ensinar. Ok, Dani, pode ir. Pode começar? Pode. Bom, pode começar, né? Então, tá bom. Então, pessoal, hoje a sessão clínica sou eu que estou apresentando, sou Daniele Liga, né, como eu já falei, sou gastroenterologista pelo UNB e sou especializada em hepatologia da escola, né, da Unifesp. Estou falando aqui de Brasília. Bom, então a gente está com um caso, um paciente de 49 anos, do sexo masculino, natural de Minas Gerais e procedente de São Paulo, divorciado, técnico de informática. E a primeira consulta para a gente no ambulatório de hepatologia foi em abril de 2003, no dia 2. E aí ele veio encaminhado, já fazia acompanhamento em outro ambulatório, e ele veio encaminhado ao nosso ambulatório por conta de aumento das enzimas hepáticas, das transaminases e das canaliculares. E aí, a história da doença atual, o paciente já fazia um segmento no ambulatório de nefrologia do H-Rim, desde 2011, devido a uma disfunção renal crônica, que evoluiu para uma necessidade de hemodiálise. Então, ele fez diálise de julho de 2011 até março de 2012. E aí foi quando começou a apresentar alterações nos exames nas enzimas hepáticas e foi encaminhado ao nosso ambulatório por conta dessa elevação, dessas alterações. Isso em abril de 2013. De antecedentes pessoais, o paciente ele tinha um histórico de um diagnóstico de mieloma múltiplo, que foi diagnosticado em 2011, inclusive foi feita uma quimioterapia de 2012 a 2013, e a quimio foi feita com ciclofosfamida, talidomida e dexametasona. Tinha essa história da insuficiência renal, que foi de julho de 2011 a março de 2012, que precisou fazer hemodiálise, né? E nesse momento dessa investigação, dessa alteração renal, foi feita uma biópsia, em agosto de 2011. Na biópsia veio bom, essa biópsia é o relato de prontuário, né? Veio com uma amiloidose AL. E aí o paciente precisou ser transplantado, né? Precisou fazer um transplante renal doador cadáver em 2012, por conta da amiloidose. Ele tinha também pressão alta, um hipotireoidismo de base, na familiar só a questão da mãe, que ele pertence e tinha um hipotireoidismo. De cirurgias prévias, ele tinha feito esse transplante renal, uma vasectomia prévia, uma cirurgia ortopédica naquela época, mais ou menos 20 anos. E de história epidemiológica, ele tinha uma história de uma transfusão sanguínea, que foi no momento do transplante, nesse momento do período do transplante, em 2012. Tinha um alcoolismo prévio, então ele chegou a bebeu por 10 anos, e era diariamente, tanto fermentados quanto destilados, compondo aí mais ou menos 80 gramas diários. E de medicações que ele fazia uso do tacrolimus, 2 miligramas ao dia. Ele chegou a usar o everolino, mas por conta de uma toxicidade pulmonar, descrita em prontuário, foi suspenso enfim, foi entrado contra o tacrolimus para ele. A prednisona, 5 miligramas por dia, a levotiroxina de 50 microgramas, o amlodipino, 5 miligramas 2 vezes ao dia, o Bactrim, né, profilático, e o omeprazol. E aí ele veio nessa primeira consulta em abril com esse exame físico, uma pressão normal de 14/8, uma frequência cardíaca de 80, um peso de 86/6, altura de 1,73, em bom estado geral, hidratado, corado, eupineico, um aparelho cardiorrespiratório normal, todo normal, e o abdômen flácido, indolor, com traube livre e sem visceromegalias palpáveis. E também não tinha nenhum estigma de doença hepática crônica avançada. E aí eu não coloquei nenhum outro exame antes para a gente discutir um pouquinho de hipóteses, né, desse caso. Então, basicamente, era um paciente que acompanhava no ambulatório do rim e que apresentou, fez o transplante, tinha histórico de mieloma, e aí evoluiu e veio para a gente com aumento das enzimas hepáticas. Muito bem, então esse é o resumo aí do caso, né? Uhum. Lívia está aí, né? Livinha? Tô, doutora. Lívia, enzimas hepáticas alteradas num paciente com esse histórico e com esses antecedentes, o que você pensou? Doutora, ele tem muitos fatores, né, para fazer alteração de enzimas. Ele é um paciente, ele dialisou também, não foi, Dani?
Fez diálise. Então, ele pode ter vírus, né? Podem ser vírus B, vírus C, algum vírus também relacionado à diálise. Ele tem o fator do álcool, né? Também, que ele falou que bebe diariamente. Então, a gente pode também pensar na questão do álcool. Eu não lembro se ele tem hipertensão, diabetes. Ele era hipertenso e tinha hipotireoidismo. Isso. Então parece que também tem já uma síndrome metabólica, então a gente também pode pensar em NASH. Tem as medicações. Dani, por favor, volta para as medicações, é que foi muita informação, aí eu me perdi em algumas coisas. Tem as medicações, que eu não sei, a princípio, se poderia ser alguma dessas. Não Talvez sei. o corticoide, né, Lívia? O prednisona também pode levar aumento de esteatose hepática, pode levar um NASH também futuramente. Só que aquelas outras medicações que ele fez para o mieloma, quanto tempo foi antes dessa consulta? Foi 2011? Foi 2011 a 2012, doutora. Foi de 2012 a 2013, desculpa, 2012 a 2013. Próximo, Um pouco antes. Bem perto. Na verdade, perto. Pode ser também relacionado a alguma dessas medicações, e até essa questão da amiloidose, que ele tem essa história também, então eu acho que é um paciente que tem muitas possibilidades aí de diagnóstico. Eu acho que, a princípio, eu avaliaria como é que são esse aumento de transaminases, qual é o padrão de lesão dele, ele não tem nenhuma queixa, não tem nenhum estigma de doença avançada. Eu acho que a gente tem que começar avaliando a razão que ele veio, que são os exames laboratoriais, para a gente ver o que está dizendo para a gente. Alguém acrescenta mais alguma hipótese? Então, a Lívia falou em vírus, falou em álcool, falou em doença gordurosa metabólica, falou em DILI, né? Hepatotoxicidade, tanto pelas drogas prévias como atuais. Atuais, aí eu acho que mais o Bactrim, dessas que estão relacionadas, acho que mais o Bactrim do que qualquer outra coisa. E falou da própria amiloidose, né? Faltou alguma coisa? Não, Doutora, posso perguntar? Claro. Existe a possibilidade de amiloidose hepática? Sim, acho que foi isso que a Lívia pensou, né? Que pudesse estar alterado por conta de também amiloidose hepática, não foi, Lívia? Isso, doutora. Beleza. Irã, mais alguma coisa? Não, particularmente, vou ficar nessa linha também. Talvez a pergunta que eu tenha é se essa elevação das enzimas, ela já se deu ali antes do transplante ou pós-transplante? Isso pode nos trazer essa informação, Daniele? Eu tenho não sei se isso mudaria meu raciocínio. Eu tenho os exames prévios dele, aí eu vou mostrar no próximo slide. Mas já tinha alteração antes? Na verdade, 2011 já tinha. Uhum. Então, algumas coisas mudam, né? Talvez isso me deixe um pouquinho de lado essas possibilidades de contaminação aí, né? Contaminação, a própria DILI, e talvez até me traga um pouquinho de atenção para a doença de depósito mesmo, nesse parênquima hepático. Não sei como é essa evolução, não sei em que ponto do tratamento a gente se encontra para mieloma múltiplo, mas muito jovem, né? Já com uma doença proliferativa, não sei se o prognóstico desse rapaz é muito bom. Provavelmente algo de cunho muito agressivo. Muito bem, daqui a pouquinho nós vamos ouvir o doutor Rodrigo sobre as características aí do mieloma, né? Mas vamos ver primeiro os exames laboratoriais. Você quer comentar alguma coisa, Edu? Então, vamos em frente. Exames. Você estava mudo. Oi, doutora? Não, é que o microfone do Edu estava fechado. Pode ir, Dani.
Aí ele trazia nos exames, alguns exames laboratoriais prévios de outubro de 2011, né, que ele tinha tinha uma gama GT de 293 com valor de referência de 30, e já de dezembro de 2012 até 2013, janeiro, ele já tinha realmente tanto a fosfatase alcalina como a gama GT bem assim, aumentada, né? Então, uma fosfatase de 579 com valor de referência 129. Também tinha a ST e a LT elevadas, mas em menor proporção, né? Então, a ST de 49 com valor de referência de 40 e uma LT de 51 com valor de referência de 34. Mas o que chamava atenção realmente essa fosfatase alcalina, né, e a gama GD, de 1940 com valor de referência de 50. Em janeiro de 2013, também tinha essa elevação das transaminases, porém, assim, predominava mais as analiculares, né, com esse padrão aí, 614, valor de referência de 29, e 1.787 com valor de referência de 50. E aí ele trazia também alguns outros exames, incluindo essa imunofixação de urina e soro, com a ausência de componentes monoclonais. Isso aí foram exames que ele trouxe lá do pessoal da Hemato, né? E tinha uma beta-2 microglobulina, né, de 4,8. Não tinha, a princípio não tinha um valor de referência, mas assim, imunofixação 24 horas da urina e do soro, ausência de componentes monoclonais. Esses eram exames prévios. Tinha uma ultrassom também, na ultrassom dele tinha um fígado normal e uma imagem nodulada ali da parede da vesícula biliar que media em torno de meio centímetros, que correspondia provavelmente a um pólipo. Então, essa ultrassom também ele trouxe para a gente, né? Que foi de junho de 2012. Então, vamos parar um pouquinho, só Tá. para voltar ali para a Lívia. Bota os exames. Lívia, acho que você fez 5 diagnósticos diferenciais aí. O que você tira e o que você mantém dos seus diagnósticos com esses exames aí? Doutora, eu a princípio acharia nesse padrão que não seria vírus, porque muito pouco transaminase para vírus, tem um padrão mais de colestático até. Eu acho que eu manteria ainda DILI, por conta desse padrão aí colestático, poderia ser relacionado a alguma medicação. Uhum. Manteria amiloidose, manteria... Eu tinha pensado depois também, durante a discussão também, de repente, não sei quantas transfusões, mas num quadro de hemocromatose secundária, se poderia ser alguma alteração por conta de múltiplas transfusões também, de uma sobrecarga de ferro, na verdade. Também não sei se seria esse padrão, mas de outra hipótese que eu fiquei pensando. E NASH, álcool, assim, eu acho que é muita gama GT e fosfatase para NASH e para álcool. Mas eu acho que deixaria na manga, mas não acredito que seja, mas acho que eu deixaria na manga, só porque eu sei que gama GT pode aumentar muito, mas não acho que seja, porque acho que é muita gama GT para NASH e álcool. Acho que eu ficaria entre DILI, amiloidose, de repente a sobrecarga férrica, não sei. Ô, Gama, você concorda? O que você acha? Eu acho que é um caso que é predominantemente uma síndrome colestática, né, num homem de 40 e poucos anos de idade, que provavelmente aqui, 17/10/2011, só tinha gama GT, né, mas considerando aqui a progressão da fosfatase alcalina em 2012 e 2013, a gente talvez pudesse ver esse conjunto lá atrás já ambos alterados, né? Então, lembra muito, quer dizer, é uma síndrome colestática, esse paciente tem o diagnóstico de amiloidose AL, né, pelaquela biópsia ali feita naquele momento no fígado, no rim, né, e que depois definiu-se a indicação do transplante. E o Rodrigo, obviamente, vai abordar aí o comportamento da amiloidose primária, mas na minha visão clínica, a amiloidose primária, a amiloidose AL, é uma doença de comportamento multissistêmico, né? Em que órgãos nobres como o rim, não é, são frequentemente envolvidos, né, mas o fígado também, a medula, enfim, o baço, entra naquelas doenças nobres com acometimento multissistêmico, que seria a forma primária da amiloidose, né, a amiloidose AL, né, enquanto a outra, a AA, que é a amiloidose secundária, ela está mais associada às doenças sistêmicas inflamatórias, infecciosas, enfim. Então, acho que esse fígado aí talvez tenha
um adoecimento também pela amiloidose, né? Seja uma infiltração amiloide nesse fígado, justificando aí esse padrão de enzimas canaliculares. Uma outra coisa que a gente não pode deixar de olhar, embora essas associações sejam raras, a gente já viu, inclusive aqui, né, lá 2 anos atrás, um caso do doutor Eduardo, que era mieloma múltiplo, né, com CBP, depois a gente viu um outro com mieloma múltiplo e CEP, enfim. O que eu quero chamar a atenção é que a gente fugiu um pouquinho dessa possibilidade de incluí-lo numa doença só e pensar, será que esse paciente tem, né, essa síndrome colestática possa ser relacionada, né, a uma dessas doenças colestáticas autoimunes, e pensar na CEP, por exemplo, para esse homem. CBP seria pouco provável, mas acho que CEP deveria ser mencionada aqui no diagnóstico diferencial desta síndrome colestática. Eu tiraria álcool, tiraria vírus, né? Talvez ficasse com a DILI aí mais pelo Bactrim, mas olhando para o passado, ele já tinha uma gama-GT alterada. Eu acho que a gente vai ficar no universo aí da própria amiloidose e não excluir a possibilidade de doenças aí distintas, né? A amiloidose que ele tinha e o fígado que agora adoece. Será que nós temos 2 doenças diferentes ou uma mesma doença num paciente só? O racional geralmente é pensar em uma doença só, mas só porque é um homem e tem essas enzimas colestáticas aí predominantes e cursando aí nessa evolução de 2 anos, eu acho que uma colangiorressonância cairia bem para esse paciente na abordagem complementar, né? Mas a minha impressão inicial seria que isso tudo fosse, né, um componente só de amiloidose AL, e aí a biópsia depois vai poder nos ajudar bastante, né? Muito bom. Meu som voltou, eu só ia dar boa noite para o meu amigo Marcelino. Pedir desculpa pelo atraso. Agora voltou. E eu não tinha ouvido ninguém falar do álcool, depois eu vi, mas depois antes dos exames. Mas boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, doutora. Aproveita, você teve um caso de mieloma com gama-GT alterada, não foi? Que você fez o diagnóstico por conta da gama-GT, não foi? Uma CBP. Foi o caso que a gente levou no Jovem Hepato. Isso. Isso. Por conta da gama-GT, você pediu uma ressonância de abdômen, apareceu uma vértebra com problema. Alterações ósseas, que o cara pediu para investigar. Não deu nada na colangio. A colangio foi normal, mas ele chamou atenção para alterações ósseas, que foi atrás e era um mieloma. E daí depois, quando biopsiou o fígado, antes da QT, era uma CBP. Uma CBP. Clássica. E ela tinha um familiar com mieloma, não era, doutor Eduardo? O pai. O pai, O pai, e a mãe tinha tido uma doença linfoverativa. Isso, exatamente. Os 2 estavam ruins da parte hematológica. O Rodrigo está aí na reunião, hein? Acho que está com o nome da Crisinha. Nós já vamos pedir a opinião dele. Deixa passar o próximo, Dani. Tá, posso passar, né? Voltei, pessoal. Desculpa, estava na garagem. O Daniel, tu só não colocou aqui proteínas totais e frações para a gente ver como é que estavam, né? Eu acho que não tinha, doutor. Não tinha, né? Por exemplo... O doutor Marcelino fala de alterações hepáticas num paciente no HI? O que os doutores nefrologistas costumam ver aí? Essa é a pergunta para mim, doutor? Doutor Marcelino. Sim, desculpa. Zé, eu não trabalho especificamente aí no Hospital do Rim, né? Mas a gente costuma ver com uma certa frequência. Assim, a experiência pessoal que eu mais vejo assim, dos transplantados e renais crônicos é a infecção por hepatite, né? A grande gama de paciente com alteração hepática é por infecção viral. E tá, assim, aparentemente está diminuindo assim no nosso meio, né? Mas a amiloidose, assim, com comprometimento renal, a gente vê bastante por causa do comprometimento renal, bem direcionado para o nefrologista. Mas com comprometimento hepático não é comum, não, pelo menos nos pacientes que a gente
acompanha aí no hospital, interna para fazer biópsia, para investigar, acaba fazendo diagnóstico de mieloma, amiloidose. A gente não vê tanta alteração hepática, ou a gente também não vai tanto atrás, né? Fica preocupado com o rim e acaba esquecendo, a gente vai no coração, não sei o que, acaba esquecendo um pouquinho da parte hepática. Mas, assim, que eu me lembro, não é tão comum a gente ver, né? Em relação à amiloidose e o mieloma. Nós fizemos aqui, Marcelino, uma tese de mestrado do Gustavo, que ele está viajando, não está aí na reunião. Mas ele pegou quase 600 transplantados renais que vocês encaminharam para nós, por algum motivo. Ou sorologia positiva, ou enzima alterada, ou ultrassom com problema no fígado, enfim. E aí, o que ele viu foi assim, como ele pegou desde lá de trás, no primeiro período, que ia até mais ou menos 2000 e pouquinho, era isso que você falou. O grosso era vírus B e vírus C. Aí, no período mais recente, aí mudou totalmente. Aí as alterações hepáticas são mais secundárias à medicação, e a número 1 foi a azatioprina, depois Bactrim e várias outras, e doença hepática gordurosa não alcoólica. Então, inverteu assim totalmente as posições dos primeiros diagnósticos, né? Foi bem interessante. E bastante diabético, não? Tinha bastante diabetes, principalmente esses desse segundo período, e até são pacientes que estão transplantados há mais tempo e acabam desenvolvendo diabetes pós-transplante também, né? Não só diabetes como causa da insuficiência renal, né? Então, tinha muito diabético. Deixa eu fazer só pergunta de ignorante aqui, de outro especialista, né? Nos Estados Unidos e Europa, a esteatohepatite já está na frente da hepatite como causa de cirrose? Não. Ou ainda o vírus ainda é predominante? Não, essa sua pergunta a gente não tem uma resposta muito clara, assim. Em transplante, ainda se transplanta mais hepatite C do que esteatohepatite. Mas as curvas estão se modificando. Muito provavelmente vai superar. E tem lugares que talvez o álcool esteja na frente de tudo isso, né? Como causa de cirrose, porque ele é mal avaliado. Na Europa, principalmente, tem muito paciente com cirrose alcoólica, né? E então essas coisas estão caminhando para ganhar dos vírus, mas pelo menos em transplante ainda se transplanta mais hepatite C do que NASH. Vamos embora? Não, pode passar. Então, eu estava falando da ultrassonografia que ele também trazia no momento, que ele trouxe também no momento. Tinha um fígado normal, a imagem nodulada ali da parede da vesícula biliar, de meio centímetro, que correspondia a pólipo. E aí, foi feito, né, em agosto de 2011, uma biópsia de medula óssea, que foi quando foi diagnosticado realmente mieloma múltiplo. Ele tinha mais ou menos 20% de plasmocitose, né, plasmócitos maduros que correspondiam a 20% da celularidade total, uma cadeia leve capa com extensa deposição amiloide. Então, realmente, essa biópsia da medula óssea confirmou que ele tinha um mieloma múltiplo, né? Isso em agosto de 2011. Eu posso continuar, né, doutora? Vamos ouvir o Rodrigo. Tá. Okay. Rodrigo, mieloma, explica um pouco para a gente o que é a L, o que é a A, como é que é a evolução, a prevalência de amiloidose associada, enfim, dá uma geral aí para a gente. Deixa eu estar aqui. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Daniele, faz todo sentido, né, nesse contexto do mieloma, a gente ter uma amiloidose AL, provavelmente não é uma amiloidose secundária, mieloma múltiplo, né, e com todas as consequências
dessa doença de depósito e do mieloma. Deixa eu te perguntar, Daniel, a gente tem esse mieloma, qual que mieloma que é? Cadeia leve, pesada, os dois? Cadeia leve, doutora. Ele colocou na biópsia cadeia leve capa, com extensa deposição amiloide. Perfeito. E aí Capa positivo, né? uma amiloidose AL mesmo, né? Cadeia leve. Perfeito. Assim, foi submetido ao transplante de medula, Daniel? Não, ele só fez quimioterapia, doutor. Ele não chegou a fazer transplante de medula, não. Ele fez transplante de rim, né? Já com diagnóstico de amiloidose renal, mas transplante de medula, não. E ele fez a químio lá em né? Fez a químio com talidomida, dexa, ciclofosfamida. É que tá cortando um pouquinho o seu som. Fez a químio com ciclofosfamida, talidomida e dexa. Isso. E dexa, isso. Exatamente. Uma cadeia leve e uma amiloidose secundária e ao mieloma, né? O seu som está meio ruim, Rodrigo. Será que se você tirar a imagem, fica melhor? Melhorou? Melhorou? Melhorou agora, Rodrigo. Parece que melhorou um pouco. Deixa eu tirar melhorou. aqui. Tirar a capa, que às vezes pode estar atrapalhando. Mas melhorou. Melhorou? Não, então, assim, faz todo sentido, né, esse contexto clínico do mieloma, uma amiloidose secundária, AL, e ele tinha um mieloma múltiplo, cadeia leve, capa, né? E que fez só a quimioterapia e não fez o TMO, não, tá. Amiloidose primária, né, Rodrigo? AL, né? Na verdade, é uma amiloidose secundária aí ao mieloma, né? Ele tinha um mieloma de base com uma amiloidose, né? Entendeu? Mas quando a gente fala amiloidose AL, não, que é essa de cadeias leves. Cadeia leve. Uhum. Ela é uma amiloidose primária e na maioria das vezes, ela é uma doença de sobreposição com o mieloma múltiplo, ou seja, ela vem junto com o mieloma múltiplo, pós-mieloma múltiplo? Isso, exatamente, que fica associada ao mieloma, né? Não só o mieloma, outras doenças linfoproliferativas também poderiam cursar com a amiloidose. E é um mieloma de cadeia leve também. Porque a amiloidose AA, geralmente ela é secundária, né? O tipo AA. Mas na verdade, aí é secundária, mas é uma doença, uma neoplasia maligna, entendeu, Gama? Sim. Não as outras etiologias. Pode continuar? E a indicação de químio ou transplante? O que... Na verdade, assim, né, doutora Lúcia, eu estou achando estranho, porque é um paciente bastante jovem e que não foi, pelo mieloma em si, ele já tinha indicação de fazer o transplante de medula, então eu não sei em que contexto aconteceu junto ao TX renal, né? Porque sempre você faz no mieloma, você vai fazer a poliquimioterapia dele e você vai fazer um TMO autólogo sempre que o paciente for elegível ao TMO, isso você consolida a sua quimioterapia com um TMO autólogo, né? Isso é bem definido, sabe? E então você faz a poliquímio, bota o paciente na melhor remissão, né, da doença, do mieloma, e aí você consolida essa quimioterapia com um transplante de medula autólogo. Aí eu não sei em que momento entrou, né, o PX renal, ou por que não foi feito o transplante autólogo. Isso aí não tinha, essa parte realmente não tinha no prontuário, né? Sobre como é que decorreu tudo isso aí que o Rodrigo está falando. Mas ele evoluiu bem, né? Sim. Uhum.
Mas, assim, realmente não tem histórico de transplante, não, de medula óssea. Não. Tá. Posso continuar, doutor? Tá. E aí ele chegou, né, a nossa primeira consulta foi em abril de 2013, ele chegou no ambulatório assintomático, e aí, diante daqueles exames, né, dos exames prévios que a gente tinha, foi solicitada uma colangio-ressonância, e as provas de função hepática, as sorologias, os autoanticorpos, toda a investigação. Pediu para retornar em maio de 2013, com uma proteína de Benson Jones também, e a eletroforese de proteína séria, que a gente não tinha naquela ocasião. E também pediram, né, um relatório do pessoal do nefrologista, né, para avaliar se era a questão dessa amiloidose primária ou secundária, que é o que o doutor Gama estava falando. E discutir uma possível indicação de biópsia hepática. Então, essas foram as condutas que a gente teve na nossa primeira consulta. Isso foi em abril. E aí, em maio ele volta para a gente, traz os exames, não tinha feito ainda colangio-ressonância, e aí os exames mostrando ainda, né, essa manutenção da elevação das enzimas canaliculares, então uma fosfatase 648 para um padrão de 130, uma gama-GT de 1999, até houve um aumento, né, um valor de referência de 60, e aí já trouxe para a gente os autoanticorpos, o FAN, tudo negativo, e as sorologias também para vírus B e C negativo. Espera um pouquinho, então, Dani. Vamos perguntar para o Marcelino como é que eles acompanham esses pacientes aí que têm esse diagnóstico, né, de mieloma associado à amiloidose, transplantados ou não, como é que vocês acompanham essa doença lá na nefro? Assim, eu compartilho com o Rodrigo, esse é um caso meio atípico, né? Primeiro pela idade, né? Tem um mieloma, amiloidose. Eu não sei se o 49 é naquela época ou é agora a idade dele, 49, naquela época. Naquela época. Mesmo assim é novo, né, para ter mieloma. Mas a gente tem visto, né, alguns casos, paciente com 39 anos, 42, com diagnóstico de mieloma ou amiloidose. Ele teve algum evento definidor de mieloma ou só tinha a biópsia com 20% de... Então, eu não tenho o quadro clínico prévio dele em relação a isso, a possibilidade de mieloma. Não sei o que ele tinha, mas em que contexto foi solicitada a biópsia da medula óssea, né? Em pensar em mieloma, não sei. E também é um pouco estranho ele ter feito o transplante no meio da quimioterapia, né? Eu não sei se ele já tinha critério de remissão da doença e eles estavam planejando fazer um transplante de medula óssea depois, sei lá, porque é meio estranho você ter... Né? Primeiro, um rim que saiu logo, né? Ele era renal crônico em 2011, em 2012 já saiu um rim. Isso pode acontecer? Pode, né? Com doador falecido. Isso. Segundo, ter feito o transplante na vigência de quimioterapia, ou as datas aí não estão sobrepostas, né? Não sei, porque está falando que a quimioterapia foi até 2013, ele fez o transplante, acho que em 2012, se não me engano. Né? Foi em 2013. Assim, a gente lá na nefro, a gente vê mais mieloma, né? Rim de mieloma, do que amiloidose. Né? Se eu falar alguma besteira, aí o Rodrigo me corrige. Né? Então, cerca de... Quando você pega uma amiloidose, suspeita de uma amiloidose AL, a gente vai achar um mieloma em mais ou menos de 10% a 15% dos casos. Né? O mieloma está por trás. Quando o mieloma não está por trás, a gente atualmente, né, considera a amiloidose como uma gamopatia monoclonal de significado renal, que, no fundo, o tratamento tem que ser, né, a quimioterapia, talvez o transplante de medula óssea, que você tem que tratar aquele clone, né, da doença, porque aquela cadeia leve, né, está levando à formação de substância amiloide que deposita no tecido e acaba destruindo o tecido, o coração, o fígado, o rim, etc. Né? Então, assim, a gente vê mais rim de mieloma do que amiloidose, mas aparece também vários casos, né?
A gente tem pelo menos 10 casos por ano de amiloidose, um pouquinho mais de mieloma, que a gente faz o diagnóstico através de biópsia. Paciente que interna com disfunção renal, proteinúria, você vai ver, é uma amiloidose ou um mieloma. Bom, Fecha o microfone, Dani, que está dando... Ah, tá. Só um minutinho. Então. Em relação à amiloidose e a diagnóstico de doença renal crônica e faz transplante ou não, isso vem mudando ao longo dos anos, né? Então, tem um grupo lá da Mayo Clinic que é o professor Seti, que é um patologista, tem um brasileiro, que é o Fernando Fervença, que usa mais da parte de glomerulopatia, o Nelson Leung, né? É um grupo forte, né, em doença hematológica, gamopatia monoclonal simultânea renal. Eles têm publicado bastante, né, atualmente. Então, eles têm uma experiência boa. Boa, sim, é uma doença mais rara, né, mas eles têm uma experiência boa. Então, tem duas abordagens, falando especificamente para amiloidose. Se faz o transplante renal, qual o período que você faz o transplante renal? Tem um grupo que advoga que você remite a doença logo, né? Você submete esse paciente a um transplante com doador vivo e depois você, na sequência, você faz o transplante de medula óssea. O grupo de Boston já pensa um pouquinho o contrário. Eles têm uma casuística que eles fazem o transplante de medula óssea mesmo com o paciente em diálise, né? Tendo sucesso o transplante de medula óssea, eles partem na segunda etapa para fazer o transplante de rim. Eles acham que eles evitam, né, o transplante renal na vigência do tratamento, né, da indução lá para fazer o transplante de medula óssea. Então, tem essas duas possibilidades. E, assim, a experiência é um N pequeno, mas quando você compara esses dois tipos de abordagem aí, assim, o desfecho é mais ou menos semelhante. Então, você pode usar essas duas estratégias. A recidiva do mieloma, da amiloidose no rim transplantado, é ao redor de 25% a 30%, às vezes um pouquinho mais frequente, mas é muito raro a gente ver a perda de enxerto pela recidiva da amiloidose. Esses pacientes, eles vão, as duas complicações mais frequentes, evento cardiovascular por causa da disfunção miocárdica e também infecção, né? Você acaba tendo complicação e óbito desses pacientes por essas duas causas mais frequentes, mais especificamente nesses pacientes que fizeram um transplante de rim. Então, assim, era uma coisa meio que a gente não pensava muito, né, fazer transplante em paciente com medula, com amiloidose, né, mas é uma realidade atualmente. Estão me ouvindo ou não? Estamos ouvindo, sim. Muito bom. Quer dizer que aqui não foi nem Mayo Clinic, nem Boston, né? Ele fez só... Eu não entendi, eu não conheço o caso assim, né, do lado do hospital. Eu não clínico lá no Hospital do Rim, mas eu não sei por motivo aí, deve ter alguma coisa. E é mais ou menos em 2000 e pouco que esses dois grupos começaram a publicar sobre transplante. Então, talvez o pessoal tenha aproveitado aí a publicação dessas séries iniciais, né, e ter submetido o paciente ao transplante. Eu não sei se o Rodrigo é dessa época, não, mas na minha época o pessoal falava para a gente, se você vai ter rim de mieloma se você produzir cadeia capa, você vai ter amiloidose se você produzir cadeia lambda. Depois eles começaram a investigar melhor isso e viram que não, você poderia ter, né, um overlapping aí entre as duas cadeias e os tipos de apresentação de doença renal. Mas assim, para ter amiloidose é mais comum com cadeia lambda mesmo, né, do que com cadeia capa. E você tem mais o rim do mieloma, né, a nefropatia por cilindro, né, quando você tem a cadeia capa. Mas você pode ter cruzamento. E o Luiz Moura, aí, o patologista nosso renal, já mostrou uma biópsia que o paciente tinha o rim de mieloma e também tinha achado de amiloidose na mesma amostra de tecido. Então, é uma coisa bacana, né, que a gente na minha época lá de residente, o conceito era diferente, né? Mas, assim, o Rodrigo é a pessoa mais apropriada para falar. Acho que a gente está evoluindo muito, né? E essas gamopatias monoclonais que a gente achava que era uma nefrite, ficava tratando com
com imunossupressão, e, na verdade, você tem que tratar como fosse como é um mieloma, como é uma amiloidose, você tem que tratar o clone, né? Autônomo, né? Você não consegue controlar a doença. E a gente tem muita recidiva em transplante dessas gamopatias monoclonais, se você não tratar o clone, né? Então, é um assunto bacana, né, que está tendo, né, várias publicações, descobertas aí recentes, né? Amiloidose, mieloma, né? Drogas novas, eles controlam agora com acho que é CD38, né? O daratumumab, né? São drogas que estão surgindo aí que o pessoal lá da Mayo Clinic está usando para tratar a gamopatia monoclonal, né? Então, é um assunto bem interessante. Esse caso também é muito interessante, mas pena que a gente não consegue voltar no contexto, né, de 10, 11 anos atrás para entender o que foi feito aí, né? Qual foi a estratégia. Mas se o cara transplanta e o rim começa a perder função, a ficar ruim, biópsia é que faz o diagnóstico diferencial, se isso foi uma recidiva da amiloidose, se a indicação de biópsia renal é precisa? Não. Não, acho que sim. Assim, o gold standard lá na nossa época, lá na minha época, que a gente tinha o Benci Jones lá, né? Aí depois você foi para eletroforese, depois a imunofixação, aí dosagem de cadeia leve e livre. Você só foi aumentando, né, a sensibilidade do método, né? E agora o pessoal da Mayo Clinic eles usam espectrometria de massa, que é o gold standard, né? Aumentou não sei quantas vezes a sensibilidade e a especificidade. Eles não fazem mais isso que a gente faz aí, pelo menos eles falam, né? Mas se é verdade ou não sei. Né? Eles desenvolveram uma máquina lá de espectrometria de massa para pesquisar a cadeia leve, né? E mesmo assim, com todo esse recurso, às vezes você não consegue localizar esse componente monoclonal. Mas agora, voltando para a tua pergunta, a biópsia tem que ser feita, você tem que fazer a microscopia óptica, a imunofluorescência, né? Se for AL, você vai tentar localizar a cadeia leve, mas ela pode ser falso negativo, falso positivo, dependendo da situação, né? A microscopia eletrônica, né? E também tem que é o gold standard agora, que é a microdissecção a laser. Você vai lá com o microscópio, recorta esse depósito e você lê esse depósito numa máquina de espectrometria de massa. Então, você consegue falar, ó, esse depósito aqui é a cadeia leve e tal, esse depósito aqui é complemento, esse depósito aqui é uma amiloidose por cadeia não sei o que do fibrinogênio. Então, é um exame que é o gold standard e é o super sensível e específico para fazer o diagnóstico. Tem uma série do pessoal da Mayo Clinic que eles pegaram, sei lá quantos pacientes que foram encaminhados para eles com diagnóstico de amiloidose AL, com esse diagnóstico. Aí eles foram investigar, utilizar essa ferramenta mais moderna, 10% dos casos eram outras amiloidoses hereditárias de outras causas, né? Então, assim, é pequeno, 10%, né? Mas você pode, às vezes, ter um componente monoclonal lá que está de bobo e ter uma amiloidose por uma outra coisa. Essa é a exceção da exceção, mas isso pode acontecer, né? Então, a sensibilidade dos métodos para diagnóstico, o Rodrigo pode falar, de detectar cadeia leve em tecido e no sangue circulante e na urina, vem melhorando, assim, absurdamente, né? Acho que em breve aí a gente, pena, né, que lá no nosso hospital é uma dificuldade para a gente ter esses exames, né? Mas a gente acaba fazendo a maioria dos diagnósticos por biópsia, né? Porque até chegar, pede cadeia, vai para não sei aonde, vai para cá, não faz, agora não tem, a hora que você vê, o Luiz mandou o resultado, está o diagnóstico lá. Então ainda a gente tem a nossa experiência. A gente faz muito diagnóstico por biópsia, por disfunção renal, né? O pessoal não, aí fora tem métodos menos invasivos, né? Bem sensíveis e específicos para poder fazer o diagnóstico. Mas, voltando à tua pergunta, é biópsia mesmo. Legal, muito bom. Perfeito. E uma coisa que o senhor chamou a atenção, né, da disfunção em relação ao mieloma, provavelmente ele tinha disfunção renal, né, doutor Marcelino? Não sei se era da amiloidose ou se era da tubulopatía, enfim, do rim do mieloma em si, né?
mas tinha uma disfunção renal além da plasmocitose, que já fechava Eu acho que o ficou critério de como mieloma, evento né? definidor da doença, né? Isso, exatamente, um critério É clínico, que eu não né? entendi se era a biópsia do rim ou se era a biópsia acho que é da medula, né? Ela Foi, falou a foi biópsia do da rim, né? medula que tinha É. amiloide, né? Uhum. E a outra coisa que chama atenção também é justamente isso que o senhor estava comentando, é que às vezes os pacientes não têm nem componente monoclonal, né? Que você, que nem ele, a gente não vai achar na eletroforese de proteína convencional, porque é uma cadeia leve, não pega, né? Seria só na imunofixação. E às vezes mesmo na imunofixação, às vezes a gente nem acha o componente monoclonal. E geralmente esses pacientes com amiloidose, eles não têm um componente monoclonal muito alto. Geralmente é um componente monoclonal até baixo. E às vezes você só vai pegar que a gente deveria suspeitar que pode ter uma amiloidose também, lógico, o quadro clínico e tal, né? Mas quando você vai investigar nos exames laboratoriais, o free light chain, né? A cadeia leve-livre, quando tem uma alteração na proporção capa-lambda, então já tem que acender uma luz de que mesmo que não tem, que a imunofixação seja negativa no soro, na urina, dosagem de imunoglobulinas normais, mas que isso pode, de repente, estar associado aí uma amiloidose. Eles sempre mostram, o pessoal lá da Maio Clínica, eles dão aula, eles mostram um slide lá que eles falam que a sensibilidade do free light aí é mais de 1000 vezes do que a eletroforese de proteína. E não sei quantas vezes, 400 vezes da imunofixação, né? Então, assim, às vezes a gente está na escola aí, mal e mal consegue, né, uma eletroforese de proteína, né? Acaba não fazendo o diagnóstico, acaba passando um caso porque a gente não tem a ferramenta mais apropriada, né? O que salva, às vezes, a gente é a patologia. Felizmente. Marcelino, no HIAE, em que pé nós estamos, assim, em termos de diagnóstico, sem biópsia? Não, ali, assim, eu tive um caso, era uma gamopatia monoclonal, mas ela fez uma glomé, é um caso mais complicado. Eu precisei fazer microdissecção a laser, mas foi via Fleury que tem um grupo lá que estuda amiloidose, no Fleury, e eles validaram a metodologia aqui com o pessoal da Mayo Clínico. Então, eu fiz essa microdissecção a laser da lâmina, com espectrometria de massa no Fleury, sendo validado pelo pessoal da Mayo Clinic, né? No Einstein, até onde eu sei, a gente não tem ainda essa disponibilidade. Tem citometria de fluxo, né? O free light, acho que são, né, as coisas mais sensíveis assim que eu me lembro, mas dessa tecnologia assim mais recente foi via Fleury e via Mayo Clinic, que eu mandei para fora. Mas foi feito aqui no Fleury, o pessoal do Fleury, foi bem bacana. Legal. Vamos em frente, Dani? Seu microfone está fechado. Desculpa, doutora, vou colocar aqui já. Então, eu já tinha comentado, né, sobre essa consulta dele de maio, que ele veio ainda com persistência dessa colestase, os autoanticorpos negativos, o FAN negativo, a sorologia negativas para B e C. Ele não tinha feito, na ocasião, a colangio-ressonância e foi solicitado novamente a eletroforese de proteínas urinárias. Aí ele volta para a gente em julho de 2013, também assintomático, mantendo o aumento da gama-GT, né? Ele tinha, na ocasião também, na verdade, um pouco de aumento das enzimas, das transaminases, mas predominância aqui da gama-GT, né? A gente não tinha o nível de fosfatase alcalina. E aí ele trouxe o laudo da colangio-ressonância, que eu vou passar a seguir, e também uma referência de uma internação no Hospital São Paulo, de julho a agosto de 2011, para essa investigação de edema. Foi nessa ocasião que ele, né, na investigação do edema, que foi biopsiado o rim. Então, ele provavelmente apresentou alguma disfunção renal na época,
E nessa investigação também desse edema foi realizada a biópsia renal em agosto de 2011. E aí, nesse prontuário do transplante, consta como amiloidose primária, né, que foi aquela amiloidose AL, que o doutor Gama estava falando. Realmente, a gente não tem acesso enfim, à biópsia em si, né, procurei, não achamos, mas o que tinha de relato era que era uma amiloidose primária, AL. E aí ele trazia também um relatório do pessoal da hematologia com esse diagnóstico de mieloma múltiplo com amiloidose secundária ao mieloma múltiplo. Enfim, e com instabilidade do mieloma. E aí foi né, pensado aí em solicitar a biópsia hepática guiada. Aí eu vou mostrar aqui o resultado da ressonância. Ele fez a colangio-ressonância e a ressonância, só que foi uma ressonância de abdômen sem contraste. Então, ele fez a colangio e a ressonância, só que é a ressonância sem contraste. E aí, uma hepatomegalia homogênea, nódulos sólidos hepáticos de aspecto inespecífico, né, considerando estudo sem contraste endovenoso, que não foi autorizado na ocasião. Tinha uma litise vesicular e não tinha dilatação das vias biliares extrahepáticas, não caracterizando falhas de enchimento em seu interior. Então, não tinha dilatação das vias biliares. E sinais de nefropatia crônica e um pequeno cisto no rim esquerdo. Posso ir em frente, doutora? Sim. Então, nós estamos lá em 2013, na época em que foi diagnosticado o mieloma, né? Isso. E aí, ele já estava acompanhando com a gente, né? Aí foi pedida a colangio veio sem dilatação das vias biliares e foi optado por solicitar a biópsia hepática, porque estava tudo negativo, né? E aí, ele fez a biópsia hepática em agosto de 2013. Então, foi uma biópsia hepática por agulha, notando-se 3 espaços porta, contendo deposição de material eosinofílico amorfo, e tinha atrofia trabéculas. Esse material estava pericinusoidal, e o material foi corado positivamente para vermelho do Congo, né? E exibiu coloração amarelada sob luz polarizada. Então, realmente, um diagnóstico aí de amiloidose e tinha siderose, né, nas células de Kupffer, então siderose grau 2. Aí, assim, ficou como um diagnóstico de uma amiloidose hepática, né, secundária ao mieloma. Mas realmente, até quando eu li, eu cheguei a ler mais ou menos sobre amiloidose, sobre mieloma, eu também fiquei na dúvida sobre o que o doutor Gama estava falando, que a amiloidose AL seria a amiloidose primária e a amiloidose AA seria uma amiloidose secundária. Eu fiquei até na dúvida com relação a isso. Não sei se o doutor Rodrigo poderia... eu acho que é uma questão mais semântica aqui que está havendo, né? Que ele vem da hemato com um relatório de uma amiloidose secundária ao mieloma. Isso. Tida como primária, né? Exato. Na verdade, como o hemato colocou como amiloidose secundária, né, decorrente do mieloma. E a biópsia do rim veio com a amiloidose primária. Então, eu não sei se é só a terminologia que ficou, né? Mas assim, a mesma terminologia. A primária é a AL. A gente chamava de primária, agora não se chama mais, mas é a mesma. É a mesma. Perfeito. Pode ir em frente? Pode. E aqui eu só tirei de um caso que eu vi no Jornal de Patologia, né? Só para exemplificar um caso também de amiloidose, né? O depósito aí de fibrilas amiloides aqui. E corando, né, com birrefringência, né, com D de maçã na luz polarizada. Eu não sei se alguém quer explicar, mas eu coloquei mais para exemplificar. Não é do nosso caso, mas é um caso muito parecido do Jornal de Patologia. O corante é o vermelho Congo, mas ele dá um aspecto, né, na luz polarizada verde maçã, né? Verde maçã. Que seria essa cor, né, doutor? Isso. Perfeito. Ok. Aí, em dezembro de 2013, paciente assintomático, mantendo a elevação das canaliculares, já com esse diagnóstico lá de amiloidose, né? Foi optado, então, por iniciar o Sacol. Então, iniciou o Sacol de 1.200, numa dose aí de mais ou menos 13,2 miligramas quilo dia, e pediu para retornar em março de 2014. Aqui ele trouxe os exames, então antes de entrar com o Sacol, ele estava ainda com colestase, né? Então, uma fosfatase de 649, com padrão de referência de 130,
e uma gama GT 1820 ainda, padrão de referência, valor de referência 60. Ele tinha uma creatinina basal de 2,8, 2,9, albumina era boa, plaqueta boa, função reserva hepática também, atividade protombina muito boa, e bilirrubinas normais. E aí, ele volta para a gente em março de 2014, já sem intercorrência, e uso desse Ursacol nessa dose de 13,2 miligramas quilo dia, já com exames pós o início do Ursacol, né, evidenciando aí uma queda, né, no caso da fosfatase-alcalina e também da gama GT. Posso ir em frente, doutora? Quer comentar alguma coisa? Não, acho que podemos ir, né? Podemos ir. A respeito do Ursacol sobre as colestases, né? As colestases todas tendem a melhorar com o Ursacol, laboratorialmente elas melhoram muito, né? Porque você vai substituindo um ácido biliar mais tóxico por outro menos tóxico e as enzimas melhoram. Isso está associado com uma história natural melhor, do ponto de vista hepático. Para a maior parte das doenças, a gente não tem essa evidência, né? A única que a gente tem evidência mesmo, que muda a história natural, é na CBP. Nas outras, a gente sempre dá, porque a gente gosta de ver assim, e fica bom. E aí ele volta para a gente em maio, com esses novos exames aí, e foi na ocasião dessa consulta que optou-se por suspender o Ursacol e observar a melhora da doença de base. Ele tinha, na ocasião, né, esses exames aí, uma fosfatase de 293, 294, e uma gama GT já em bastante queda, né, 370, 207, aí, valor de referência 60. E aí foi optado nessa ocasião de suspender o Ursacol. E aí ele volta em setembro de 2014 com uma história de um relato de prurigo. Então, ele fala que tinha um prurigo, enfim, não tinha aumento de bilirrubinas anteriormente a isso, mas ele fala que teve um prurigo e no momento sem prurigo. E só que ele mantinha uma elevação da gama GT. Então, foi optado por reintroduzir o Ursacol. Mas as bilirrubinas sempre se mantêm, assim, sempre mantiveram normais, pelo menos até do que eu vi nos exames, né, evolução dos exames. Então, foi optado por reintroduzir, ele teve uma piora, né, da colestase, então reintroduziu o Ursacol nessa mesma dose. E aí ele volta para a gente em 2015, já em julho, com o relato de uma diarreia intermitente. Então, referindo uma diarreia, 5 evacuações ao dia, sem produtos patológicos, então sem sangue, sem muco, sem pus, sem história de perda ponderal, estava usando direitinho o Ursacol, tinha feito uma ressonância, né, aquela ressonância lá que tinha nódulos hepáticos, mas foi por conta disso que pediram, apesar que eram nódulos inespecíficos, né, porque não foi feito sem contraste, mas nessa ocasião já foi pedido alfa-FET. Bom, e aí ele trouxe os exames também, né, mantendo aí essa faixa aí de 260 e pouco, com gama GT também nessa faixa. Aí ele volta para a gente uma alteração do hábito intestinal, uma constipação de início recente, então ele tinha aquela diarreia, depois ele voltou para a gente em dezembro com uma constipação de início recente, uma dispneia aos esforços, uma história de uma lombalgia, o exame físico dele todo normal, mas aí na ocasião foi solicitado o ecocardiograma, né, para avaliar essa questão do depósito de amiloide no coração, uma endoscopia, uma colono, e a avaliação também foi pedindo uma avaliação da hemato para ver se essa lombalgia seria decorrente de uma recidiva do mieloma múltiplo, se seria decorrente de um comprometimento ósseo. E aí ele volta para a gente já em 2016, consulta da hemato ok, então não tinha relação com recidiva, e aí inclusive ficou acompanhando essa dor no ambulatório de dor crônica. Aí ele trouxe esses exames para a gente, né? Então, endoscopia, colono, todos com biópsias negativas para amiloidose, e uma ultrassom que foi pedido também, que não tinha lesões. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, porque teve um momento que se tirou o Ursacol para ver a evolução da doença de base, mas aí ele volta com colestase, introduz de novo. Esse negócio de melhorar a doença de base foi uma pergunta que fizeram lá no ambulatório, que eu não sei responder, assim, se essa substância amiloide que está depositada já nos tecidos, se por algum motivo
ela é mobilizada ou não? Ela ficará lá para sempre. Então, esse fígado vai ser sempre nodular, enfim. Hematologistas e nefrologistas sabem responder essa pergunta? Rodrigo, o que você acha? Nossa, doutora Lúcia, boa pergunta. Acho que porque, teoricamente, pensando assim na doença, uma vez depósito esse material, na verdade, essa proteína alterada, envelopada de uma forma diferente, está ali depositada, né? E provavelmente você não consegue degradar essa. Eu acho que, assim, eu não tenho certeza, doutora Lúcia, mas a minha impressão é que aquilo que depositou fique. Fica, né? Porque eu acho que, assim, a gente não consegue degradar essa proteína que se juntou com outras e que formou esse material amorfo, esse amiloide. Não sei, eu posso estar falando besteira, não sei, doutor Marcelino. É um achismo. Não sei falar, não. Dá a impressão que fica, né? Porque ele é acompanhado, está sempre com o aspecto do fígado igual, a colestase igual, quer dizer, tem um material lá depositado que, assim, observando clinicamente, dá a impressão que não mobiliza, né? Mas não sei se ao longo de muitos anos, enfim, acho que é uma coisa para a gente esclarecer. Vai lá, Dani. Aí eu tinha falado aqui dos exames que ele fez, né, que veio tudo negativo para amiloidose, coloscopia, colono, porque ele foi solicitado essa colono, né, porque ele tinha durante essa investigação da diarreia, né, que ele tinha essa diarreia, depois o hábito intestinal alterado, mas tudo negativo. E aí as consultas subsequentes, de agosto de 2018 a novembro de 2018, ele persistia com essa diarreia sem muco, na verdade com muco, não tinha anteriormente produtos patológicos, mas agora já vinha com uma história de muco. Fez uma colônia em agosto de 2018, que veio normal, porém o histopatológico veio com uma colite crônica neutrofílica. E aí, também na ocasião, como ele estava com uma colestase, ele estava com uma gama-GT e uma fosfatase em queda, optou-se por reduzir o sacol para 900, ele estava com 1.200, né, reduziu para 900, e aí foi pedido o teste de respiratório de intolerância à lactose, resolveu tratar empiricamente com metronidazol para supercrescimento bacteriano, e foi solicitado o ecocardiograma, né, que ele já estava com aquela história de dispneia esforços anteriormente. Ele fez o eco veio com uma fração de ejeção de 68%, câmaras cardíacas com dimensões normais, espessura miocárdica aumentada, uma disfunção diastólica do VE tipo 1, e um pericárdio sem anormalidades, uma válvula mitral discretamente espessada. Um teste de tolerância à lactose positivo. E das consultas subsequentes de 2019 a 2020, tratou-se empiricamente, né, de novo, nem mais um ciclo para supercrescimento bacteriano, introduziu a lactase para ele usar quando ele fosse ingerir leite e derivados, e foi mantido o Sacol nessa dose de 900. E aí ele volta para a gente em março de 2022, foi a penúltima consulta, na verdade, evoluindo com uma piora dessa diarreia crônica, já com produtos patológicos, então tinha muco, tinha pus, associada a náuseas e vômitos. Relata uma perda ponderal importante de 9 quilos em um mês. E nessa ocasião, ele foi encaminhado ao pronto-socorro por piora aguda da função renal. Eu tinha falado anteriormente que ele tinha uma creatinina basal entre 2,8 e 2,7. E aí, nesse momento, ele estava com uma creatina de 4,9, né, uma ureia de 85. E aí, enfim, um potássio normal. Então, realmente, ele tinha uma creatinina basal. Esse março de 2011 é a creatinina basal dele, tá? E aí ele foi internado no Hospital São Paulo, pensando nessas hipóteses aí de uma amiloidose intestinal, apesar que ele já tinha feito aquela colônia, já tinha biopsiado, enfim. Um supercrescimento bacteriano novamente, ou uma recidiva do mieloma em relação à lesão renal aguda. Foi realizada a retosigmoidoscopia, não foi feito colono por conta de problemas técnicos, de anestesista, enfim. Então, foi realizada a retosigmoidoscopia, que a gente está aguardando o histopatológico. Aí ele retorna para a gente em abril, agora, de 2022, no ambulatório do rim, né, do hepato-rim, com um teste respiratório solicitamos, na verdade, um teste respiratório para supercrescimento, porque até então a gente estava tratando empiricamente,
Pedimos a proteinúria a pesquisa de proteinúria de Benzidiones. Resolvemos tratar que ele tinha esse prurido, ele tinha essa queixa de prurido, então resolvemos tratar com sertralina esse prurido colestático dele e pediu a avaliação da nefro contra a piora da função renal. Então, um pouquinho, vamos ouvir ao vivo a avaliação da nefro sobre essa piora da função renal. Tem urina 1 dele? Não, doutor. Não? Ultrassom do enxerto? Também não. Tudo isso não temos. Não fez na internação? Oi? Ele não fez na internação nada disso? Na verdade, não tem relato, doutora, assim, não tem relato disso de urina. Provavelmente deve ter feito, eu acredito, mas eu não achei relato. Assim, o 2,9 basal dele pode ser, sei lá, recidiva da doença, alguma coisa relacionada ao transplante, nefrotoxicidade. É difícil saber sem a gente ter um relatório, uma biópsia pregressa, né? Agora, a agudização, ele teve esse quadro de diarreia aí, provavelmente aí deve ter um componente pré-renal, mas aí precisaria avaliar direitinho, exame de urina, proteinúria, e se for o caso, né, fazer biópsia renal mesmo, para identificar recidiva da doença, alguma outra patologia, né? Mas acho que o exame de urina é fundamental aí para poder a gente pensar num diagnóstico diferente. Mas acho que fica, né, entre essas hipóteses aí. Ele toma tacrolimus ainda? Toma, doutor. Não tinha nível, nada? Porque às vezes com diarreia o nível sérico fica muito alto, né? Pode ter um componente de toxicidade. Precisa checar direitinho exame de urina, nível de FK, um Doppler, uma ultrassonografia com Doppler do enxerto renal para poder avaliar até a possibilidade de se fazer uma biópsia renal e continuar na investigação da pesquisa aí da recidiva da doença. Certo. Pode passar? Pode passar. Aqui é só para fazer uma coisa cronológica aqui, né? Ele teve esse diagnóstico de mieloma múltiplo em 2011, ele fez essa biópsia de medula óssea e confirmou. Em 2011 mesmo, ele apresentou essa disfunção renal, aí na época foi feita a biópsia renal que veio com a mieloidose AL, né, de cadeia leve. De julho de 2011 a março de 2012, entrou em terapia de substituição renal, né, então fez hemodiálise. Em março de 2012, ele já foi submetido ao transplante renal. E aí fez a quimioterapia de março de 2012 a março de 2013. É o que tem no prontuário mesmo, com a ciclofosfamida, talidomida e a dexa. E em abril, ele chega para a gente com essa elevação das canaliculares, né? Em agosto, a gente decide fazer a biópsia e vem realmente a amiloidose hepática. E aí ela está com ele iniciou o SACOL agora desde novembro e mantém com o SACOL desde então. E é isso o caso dele. Ele fez o transplante antes de começar aqui? Pois é, doutor. Isso é que tem Pois é isso que tem no prontuário. Eu também achei um pouco... Vou colocar até aqui primeiro. Ele diagnosticou esse mieloma em agosto, que foi aquela biópsia de medula óssea, e ele fez a quimioterapia em 2012 a 2013, e a biópsia renal foi em agosto de 2011. Eu não achei, enfim, a biópsia em si, né, do rim, mas o que tem descrito no prontuário é que ele fez essa biópsia em 2011. E assim, o que eu achei foi a biópsia de medula óssea, né, que foi aquela de agosto, porque eu encontrei. Né, as datas aí não estão muito claro, né? Se foi antes ou depois. Pois é. Pode ter sido mesmo. Não tem falando assim a data exata, porque realmente eu não achei, a gente não achou a biópsia renal dele, né? Se tivesse tido a data mesmo, a gente não achou. Mas o que eu tenho é a biópsia de medula óssea, que realmente foi essa data aqui de agosto. Mas, independente disso, a sobrevida dele, eu não sei a opinião do Rodrigo, a sobrevida é excelente.
10, 11 anos, né, com tudo isso daí, aquele transplante, né? E sem transplante de medula, né? Tá assim, fora da curva. Tá estranho. Pois é. E só um palpite gastroenterológico aqui. O Irã, o que você acha dessa diarreia dele? Que agora tem muco, tem diarreia mais complicada, é uma colite neutrofílica na biópsia. O que você acha dessa diarreia? Particularmente falando, esse aspecto de neutrófilo, deveria ver quantos neutrófilos na lâmina, mas isso é um tanto quanto inespecífico, essa filtração dessas células inflamatórias. Neutrófilo e eosinófilo geralmente não quer dizer muita coisa, inclusive infiltrado linfocitário. Tem lesão macroscópica, ainda mais difícil. Mas se ele tem uma colonoscopia lá de 2016, já deixa a gente bem mais tranquilo quanto à possibilidade de haver alguma lesão neoplásica, que seria o diagnóstico diferencial mais importante. Seria importante também conhecer um pouco mais das características dessa diarreia, né? Se colocava ela no grupo de uma diarreia crônica de caráter osmótico, secretivo, né? E também a importância de afastar agentes infecciosos aí, afinal de contas é um paciente imunossuprimido. Mas a história natural que a gente acaba vendo, a última vez que a gente conversou, inclusive isso no ambulatório, sobre amiloidose intestinal, são pacientes que têm realmente uma alteração de motilidade. Essa alteração de motilidade tem todo o substrato para começar um quadro de supercrescimento bacteriano. Ainda mais aquele supercrescimento bacteriano que a gente não consegue mudar de forma alguma o substrato patológico que permite isso. Então, é um paciente que faz o quadro de diarreia, que tem o sintoma de bloating, trata o supercrescimento bacteriano, depois faz um controle e está negativo. Meses depois ele recorre, trata o supercrescimento bacteriano de novo, ele melhora. E fica nessa corrida de gato e rato. Afinal de contas, ele tem ali aquela membrana basal alterada por conta do depósito amiloide. É a história natural mais comum. O impedimento desse rapaz ter um tumor neuroendócrino ou alguma outra patologia que justifique uma diarreia secretória, bem, eu acho que é muito azar para uma pessoa só, né? Mas tudo pode. Mas eu acho que nesse caminho, acho que ele vai bater ainda muitas vezes no ambulatório com essa história e com melhora após o tratamento empírico. Talvez seja um candidato até aqueles rodízios de antibióticos, que tem alguns grupos que propõem. Muito bom. Alguém quer fazer... Du, quer fazer algum comentário? Aprendi muito com os professores. Excelente, né? A gente acaba doença rara, nada como duas pessoas que vêm doente para ensinar a gente. Posso falar uma coisinha? Opa! Então, rapidinho aí. Obrigado pelo convite aí. É sempre uma oportunidade de estar com os nossos colegas aí e professores, né? E aprender um pouquinho da outra especialidade, né? O acometimento renal por mieloma ele é bem eclético e é bem comum. Pelo menos 50% dos pacientes que fazem diagnóstico de mieloma ou durante a evolução vão ter complicação renal. O achado mais comum é aquele rim de mieloma, que é nefropatia, né, por cilindro, né? Mas o mieloma ele pode se apresentar, por exemplo, como uma síndrome de Fanconi. Tem um livro do professor Burton Rose, que morreu recentemente de Covid, ele foi um dos fundadores do Up to Date, um nefrologista, um dos melhores clínicos de Boston lá. Ele falava, toda síndrome de Fanconi em adulto vai investigar que é cadeia leve, é mieloma, né? Então, é uma forma de apresentação de doença renal no mieloma. Uma outra forma de apresentação é na forma de necrose tubular aguda. O paciente faz uma insuficiência renal, se biopsia uma necrose tubular aguda, não tem causa, você vai investigar, tem um mieloma por trás. Por quê? Porque a cadeia leve ela é tóxica, é uma das substâncias mais tóxicas para as células renais. Você pode evoluir com uma nefrite tubulointersticial aguda, nefrite tubulointersticial crônica e até uma glomerulonefrite. O padrão mais comum associado ao mieloma é raro, mas é uma glomerulonefrite membrano proliferativa, às vezes até com formação de crescentes.
Então, não é só o rim de mieloma que a gente tem, né, no mieloma. Tem a apresentação a todas essas outras possibilidades. E a amiloidose também, né, que pode estar relacionada ao mieloma em torno de 15%. O depósito de substância amiloide na amiloidose ela é mais comum no glomérulo, no mesângio e alça capilar, e geralmente se manifesta com proteinúria importante e síndrome nefrótica. Mas você pode ter depósito da substância amiloide em túbulo e também em vaso. Em vaso, você vai tendo isquemia e você cursa com uma insuficiência renal progressiva, com sedimento urinário benigno, né, que não chama atenção, e sem proteinúria importante. Na hora que você faz a biópsia, você tem um componente de depósito amiloide, principalmente vascular. É a minoria. A maioria dos casos é depósito amiloide no glomérulo que cursa com síndrome nefrótica. Existem casos raros ainda que você tem depósito de substância amiloide dentro do túbulo, simulando uma nefropatia por cilindro do mieloma, mas não é cadeia leve, e sim é substância amiloide entupindo todos os túbulos. Isso é uma apresentação mais rara, né, da amiloidose, né? Então, assim, o mieloma, a amiloidose, né, a multiplicidade de apresentação no rim é bem eclético, né? Tem, né, os padrões mais comuns que a gente costuma ver, eu acabei de falar aqui, mas tem essas outras possibilidades não tão comuns, mas que pode acontecer. Só para rapidamente citar, tinha uma moça que internou na nossa enfermaria 40 anos, estava acamada, ela veio do Piauí, acamada há 2 anos, diagnóstico, uma síndrome perdedora de fósforo, uma hipofosfatemia com raquitismo, doença óssea importante e muscular. No fundo, ela tinha um mieloma, né? Ela tinha uma síndrome de Fanconi pelo mieloma, começou a tratar aqui na escola, eu não lembro se acho que ela foi para transplante de medula, ela foi andando, ficou acho que uns 6 meses internada aqui no Hospital São Paulo, ela foi andando para casa, né? Então tem essas coisas que só quem, né, convive, né, num ambiente aqui igual o nosso, Hospital São Paulo, né, ou no HC, nos outros hospitais aí no Brasil, hospital escola, né, tem oportunidade de ver esses casos, né? Então, assim, é uma doença bem, assim, eu gosto muito, né, de estudar, estou aprendendo muito ainda, né? A gente montou um ambulatório de onconefro aqui na escola e a gente, assim, a maioria dos pacientes vem da hematologia, são pacientes com mieloma, com amiloidose, né? Pacientes com nefrotoxicidade por cisplatina, né? Então, é um ambulatório que está aumentando devagarinho, pena que o hospital está numa condição bem sofrível, a gente tem dificuldade até de conseguir exame básico, tipo urina 1, função renal, tem mês que faz, tem mês que não faz, né? Mas devagarinho a gente está conseguindo aumentar, discutir e aprender, né? Então, acho que e acho que vocês vão conviver com isso, doença, né, gastroenterológica associada à neoplasia, complicação de quimioterapia, vocês devem ver isso com muita frequência. Assim como a cardiologia também já está montando, né? O INCOR já tem um setor de cardio-oncologia, né? Acho que é a grande vertente atual aí das nossas disciplinas clínicas de ter um setor, né, não para tratar o tumor específico do rim ou tumor do fígado, mas complicações de outras doenças neoplásicas com manifestação com doença gastroenterológica também, como acontece com o rim e com o coração. Obrigado e desculpa eu falar muito. Obrigado você, Marcelino. Fantástico. Professor, consegui os exames desse paciente relacionados ao É a rim, o Bárbara, senhor nossa quer? residente, a espiã. Tudo bem? Tem vários espiões aqui, professor. A gente mandou no grupo, tem vários. Se eu soubesse, é pôr gravata. Oi? Se eu soubesse, eu ia ficar de gravata. Mas ele chegou a fazer, doutor, urina, ultrassom do enxerto. A gente encontrou aqui. Na urina 1 dele, bem inocente. Tinha uma proteína inferior a 0,15, com leucócitos e eritrócitos de 1000. Era uma urina bem inocente. E o ultrassom do enxerto só tinha uma fístula arteriovenosa no terço médio do enxerto, só que sem repercussão.
Provavelmente aí vai ter que afastar, né, pré-renal, né, toxicidade. Se persistir a disfunção renal, acho que aí não tem que biopsiar, não tem outra opção, né, na minha opinião. Não sou eu que estou acompanhando o caso aí, né? Mas se eu não me engano, Dani, eu não sei se você tem essa informação, a creatinina dele voltou para o basal na última avaliação. Você não tem essa informação? Eu tô com ele aberto aqui. Deixa eu ver. É que eu vejo tanto caso, eu misturo tudo, mas eu acho que esse aí tinha voltado. Voltou ao basal. Então era só pré-renal mesmo. Renal, provavelmente. Muito bom. Mais alguma pergunta, gente? Mais algum comentário? Estamos com 2 experts aqui. As visitas da gastro são de quinta-feira ainda, não? São. As reuniões. São. Não, a visita na enfermaria, não. 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 Aquelas visitas tipo Dr. Moacir Vilela, elas Posso contar um episódio com o professor Moacir? Claro. Eu estava no Quintana, a gente estava passando na gastro, né? E acho que era época de Copa do Mundo, a gente queria que a visita acabasse logo, né? Aí o doutor Moacir passando visita lá com a gente, acho que o Zé, né, estava na visita, e uma paciente levantou a mão assim, o professor, não dá para o senhor pedir para pararem de me raspar aqui, porque a gente era quintonista, a gente que fazia as prescrições. A paciente foi fazer um procedimento e tinha que fazer uma raspagem ali na região da femoral ali. E todo dia a gente, né, prescrevia tricotomia. A enfermagem ia lá e raspava. Ela falou, não estou aguentando mais, eu estou em carne viva. O professor ficou olhando assim para a cara da gente. Então tem essas coisas que a gente se lembra, né? Pequenas coisas que é sensacional, né? Daquela época nossa de aluno, né? De lembrar você, o Zé, que o Zé é o Antônio Eduardo, tá, turma? Eu tenho bastante saudade aí de vocês aí da época da escola, naquela época era muito, muito profícuo, né? E, infelizmente, tirado dos alunos isso, né? Na fórmula curricular, os alunos passavam em todas as especialidades, né? Fizeram essa, desculpa a palavra, uma barbaridade, né? Tirar os alunos do convívio com tudo isso daí, né? Sei lá. Foi só para relaxar. A gente também tem saudade, viu, Marcelino? Bons tempos. Doutor Oswaldo e doutor Horácio babando na cara dos apresentadores de qualquer casa, nas visitas. Muito bom. Muito bom mesmo. Eu perguntei da urina 1, porque o doutor Oswaldo falava, gente, nefrologia é fácil, basta uma creatinina, um exame de urina, um ultrassom e um fundo de olho, né? Então a gente fala, pô, mas tem tanto exame que ele quer saber uma urina 1. É isso aí. Bom, gente, acho que a doutora Marisa vai encerrar, mas eu gostaria de agradecer muito a presença do Marcelino e do Rodrigo. Foi super legal esse caso. A Daniele conseguiu deixar ele redondinho. Obrigada. Boa noite a todos. Obrigada, gente. Tchau, turma. Obrigada aí. Obrigada, parabéns. Parabéns, Dani. Pela apresentação. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de aprender aí com vocês. Obrigado. Um abraço. Obrigadão. Boa noite. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Obrigado eu. Tchau.